CBN Inovação, com Vini de Oliveira. A gente falou agora há pouco na nossa conversa saudável sobre o excesso da tecnologia e o tecnoestresse, a ansiedade que isso pode nos causar, mas, por outro lado, a tecnologia também tem ajudado muito, especialmente na educação. E hoje, 28 de abril, é o Dia Internacional da Educação. Vini de Oliveira vai falar como a tecnologia tem ajudado e pode ser uma boa ferramenta, especialmente nesse período de isolamento social. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Carlinha. Tudo bem com você, amiga? Tudo bem, graças a Deus. Saudade de você, meu querido. Também, querida. Eu espero que o Luiz não tenha falado mal de mim na coluna, não, né? Ele fala, esses defensores da tecnologia. Mentira, não falou nada. Ele fala que é muito benéfico, né? Mas é igual o remédio e o veneno, depende da dose. Exato. Tudo demais é muito, né? Como diz o Matuto. É isso. Pronto, melhor definição. Mas diga aí, nessa inovação da educação em tempos de pandemia. O que está acontecendo, Carla? Realmente o mundo está se transformando muito rápido, né? E hoje é um dia importante de reflexão para todos nós educadores, né? Eu também como professor estou vivenciando esses novos formatos aí, entendendo tudo que está acontecendo, e realmente não tem sido fácil para todos. Para o dono da escola, para o dono da universidade, para o professor, para o aluno, todos estão num momento muito turbulento. E aí, obviamente, a gente tem que se ajustar, o mundo não vai parar, a gente tem que trocar o pneu com o caminhão andando, né? Um caminhão que já vinha acelerado e que a gente muitas vezes não teve tempo de fazer uma reflexão melhor, não teve tempo de se preparar na maioria das situações. Como eu estou muito imerso na tecnologia, para mim é um pouco mais fácil, porque já é meu convívio há muitos e muitos anos. Mas eu entendo perfeitamente toda a dificuldade que os colegas professores estão tendo, as instituições para se ajustarem, os alunos para esse novo formato, né? E isso vai desde os pequenininhos até o pessoal que está numa pós-graduação. Então, a reflexão é muito ampla de tudo que está acontecendo. E a principal mensagem que eu quero passar nessa coluna hoje é paciência. Temos que ter tranquilidade nesse processo todo. Não tem sido fácil. Agora, a gente fala muito das escolas de ensino fundamental e médio que estão passando conteúdo online. Para quem é de escola particular, para quem é de uma classe social mais elevada ou está num grande centro, talvez a internet seja mais acessível, mas existem milhões de brasileiros que ainda não têm acesso a essas tecnologias, né, Vini? Isso é uma realidade, né? A realidade nua e crua, a gente tem percebido aí em várias nuances, né, Carla? Por exemplo, no ensino público do nosso país, a quantidade de crianças que estão passando necessidade por conta da alimentação, por exemplo. Então, isso é algo muito sério, né? Então, a gente não pode esquecer que nós temos aí, segundo uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, entre agosto e dezembro de 2018, eles apontaram dados bem sensíveis, que 58% dos domicílios brasileiros ainda não possuem computadores em casa. 33% desses domicílios, eles não possuem internet. E se a gente for para a zona rural, ainda é pior. As escolas, 43% das escolas do nosso país, na zona rural, não possuem conectividade. Então, como é que eu vou oferecer tecnologia, aula, ensino à distância, ensino ao vivo para uma pessoa que está na comunidade rural, está numa comunidade carente aqui em João Pessoa ou em qualquer lugar do país? Não é fácil isso. Não é fácil. Eu estava conversando com um amigo meu, professor Fabrício Cabral, da UFPL, da área de computação lá, e ele falando, Vini, eu tenho alunos, mesmo no curso de computação, que são agricultores, ele passa o dia no roçado
e à noite vai assistir aula num polo em uma cidade lá, em alguma cidade em Pernambuco. Então, a gente não pode imaginar que todo mundo, que todos têm acesso a bons computadores, celulares de última geração, internet 4G de altíssima qualidade, bandas largas em nossa casa. A realidade do nosso país é um país muito pobre. Então, a gente, obviamente, estamos sensíveis com essa situação de milhões de estudantes, não só no Brasil, mas no mundo todo mundo travado. A tecnologia tem buscado, obviamente, aproximar e minimizar um pouco desse impacto, mas a realidade é que nós temos ainda uma população no planeta ainda muito desconectada. E sem contar, Vini, que as crianças, elas precisam do auxílio de alguém para aprender, e muitas vezes os pais não têm condição também, não só porque estão trabalhando, não podem dar atenção, como também às vezes são analfabetos, semi-analfabetos, não têm condição de acompanhar a instrução daquela criança. Então, preciso, eu imagino que as secretarias de educação tenham consciência disso e estejam se desafiando, né, para tentar arrumar algum meio de fazer com que as crianças tenham acesso ao mínimo do conteúdo que seria disponibilizado nesse ano de 2020. Realmente temos que todos ser sensíveis a essa situação. Existem os apocalípticos que acham que o ano está perdido, né? Tem os que são positivistas, como que eu acredito que sempre há tempo da gente buscar ajustar isso tudo. No nosso caso, o ano letivo estava no início, muito pior na Europa, porque pegou do meio para o fim, né? Então, no caso da Europa, é muito mais complicado, porque o ano letivo lá termina em maio, em junho, né? Em alguns países. No hemisfério norte em geral, né? Então, a situação realmente requer muito detalhe, muita paciência de todos nós em prol desse processo todo. Então, a gente precisa pensar em estratégias, a tecnologia, a inovação, existem inúmeras iniciativas legais aí que estão surgindo por aí afora, mas eu queria trazer alguns pontos, algumas ideias aí interessantes para que a gente consiga ajudar a todos aí nesse momento de reflexão. Vamos lá. Bom, um ponto, Carlos, que é importante, a gente criar conectividade. Por mais que a gente saiba que existe uma limitação de tecnologia para muitas pessoas, também precisamos entender que hoje não existem mais celulares que não são smart, né? Então, a maioria das pessoas, mesmo uma pessoa numa comunidade carente, ela tem acesso hoje a um telefone simplesinho, mas que tem conectividade, tem, por exemplo, um WhatsApp. Então, é importante criar um canal de comunicação franco, honesto, entre pais, alunos, professores e a instituição em si. É importante esse ponto. Um outro ponto que eu quero frisar é fortalecer a comunidade acadêmica. É muito importante que a gente valorize os nossos professores, porque não é nada fácil. Eu tenho percebido isso na prática. A impressão que a gente tem é como se a gente já estivesse dando aula para um espelho. Muitas vezes não consegue ter aquela interação que a gente tem em sala de aula, a gente não consegue olhar, a gente não consegue agir, a gente não consegue estimular as pessoas, e às vezes a gente parece até que tá falando sozinho ali. Então é muito difícil para o professor. Então a pressão emocional é muito grande em cima dos professores. Então nós precisamos fortalecer esse lado aí também. É importante a gente orientar os nossos estudantes, né? Não é fácil colocar uma criança de 6 anos de idade como o meu filho, os seus que são menorzinhos ainda, então na frente do computador para orientar. Não é fácil isso. Então a gente tem que orientar esses milhares de estudantes como estudar. A gente tem que realmente ensinar novas formas, novas ideias para que eles consigam se ajustar para efetivamente ter um aprendizado nesse processo. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que não tem que estar tudo baseado na tecnologia. Tentar atividades presenciais, leitura de um livro, um debate em família, na hora das refeições, visto que nós estamos em casa durante esse distanciamento, esse isolamento social, a gente tem passado muito tempo junto. Então são momentos para a gente debater. Existem inúmeros canais na televisão aí, canais educativos, canais que proporcionam bastante conhecimento. Então, de repente, juntar todo mundo para assistir aquilo ali, debater os conteúdos.
né? Nós, professores, podemos dar mentorias online, combinar com os alunos horários específicos ou com a turma. Existem inúmeras tecnologias que podem nos ajudar nesse sentido aí. Então, os professores podem colocar os alunos todos num Google Hangout, no Google Meet, no WhatsApp, fazer uma live no Instagram, no Face, no YouTube, enfim, criar alternativas aí para gerar comunicação e levar conhecimento para as pessoas. Então, não faltam iniciativas para a gente chegar e se movimentar de alguma forma. É isso, a gente vê muitas iniciativas aí, muita gente fazendo espontaneamente, gratuitamente, o que é muito bacana também, né, Vini? Eu mesmo, eu produzi muito conteúdo já, Carla, depois da pandemia. Só de lives ao vivo, eu fiz 48, com 48 grandes empreendedores do Brasil, por exemplo, falando de negócio, falando de inúmeros temas. Só hoje eu vou fazer mais duas ainda hoje. Então, todo mundo de alguma forma está se disponibilizando. Quem tem um coração bom, quem faz parte desse hub do bem, está se disponibilizando a gerar muito conteúdo. Então, a gente tem que olhar o copo tá mais cheio do que mais vazio, né? Então a gente tem que olhar essas boas iniciativas, a vontade, o coração bom das pessoas de poder buscar orientar essas coisas aí. Mas a tecnologia por si só, ela não faz muita coisa. O que a gente precisa ser criativo, é pensar um pouco, e isso realmente vai exigir um tempo de adaptação. Agora, essa paciência, como eu falei, é muito importante para todos nesse momento. É um momento caótico, é um momento difícil, financeiramente, de saúde mental, de saúde física, de comportamento, enfim, várias coisas estão acontecendo simultaneamente. Então, paciência é um ponto muito importante nesse momento. É isso, esse é o otimista Vini de Oliveira. Boa tarde, Vini, muito obrigada e até a semana que vem. Obrigado você, amigo, um abraço para todos aí, toda a galera aí na produção, Marquinho, todos aí, saudade muito grande de vocês, viu? Espero que a gente possa se abraçar em breve.